Gente, vamos falar sobre um negócio que modifica completamente a vida, a qualidade de vida das pessoas, que é aquela parada de respiração durante o sono. Chama-se apneia obstrutiva. Isso é muito mais do que ter um ronco. O ronco, na verdade, é um sintoma disso, mas pode trazer consequências importantes para o seu dia a dia, para a sua qualidade de vida e risco para a sua vida mesmo. O doutor Humberto Fernandes já está aqui com a gente, médico do sono, vai conversar com a gente aqui. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado. Bom, as pessoas às vezes não estão atentas a isso, né? Mas essa obstrução pode ter consequências graves no dia a dia. Sim, a apneia obstrutiva do sono, eu costumo comparar ela um pouco com... Tem algumas semelhanças com a hipertensão arterial, porque é uma doença que ela pode ser silenciosa, principalmente para quem dorme sozinho, né? Uhum. Então, é uma doença que se a pessoa não tem sintomas durante o dia, ela vai acordar como se não estivesse acontecendo nada. E em alguns locais é até se colocado que culturalmente que o ronco é normal, mas de fato roncar de forma frequente não pode ser considerado como um evento respiratório normal, e se isso acontece de forma frequente, isso deve ser buscado ajuda. Ou seja, quem ronca tem que investigar esse ronco, seria isso, né? Sim. Vamos colocar informações aqui na tela para a nossa conversa aqui com o doutor. Primeiro vamos falar a respeito desse transtorno que é o sono e a importância da pessoa que testemunhe isso. Tem muita gente que ronca e não sabe, né? Sim. Então, quem dorme no quarto com a pessoa vai ser, muitas vezes, quem conduz o paciente a uma avaliação médica, né? Uhum. Ou os filhos, ou o companheiro de quarto, ou às vezes a pessoa dorme sozinha, vai para uma viagem de trabalho, compartilha um quarto num hotel, em férias, e isso levanta, de fato, a suspeita de que aquela pessoa ela tem um ronco que atrapalha, não deixa as pessoas em volta dormir. Isso às vezes termina se tornando até um problema de convivência, às vezes até um problema conjugal, inclusive. Agora, o que é que causa o ronco, doutor? Então, o ronco, ele tem várias causas, ele não existe um motivo único, né? Então, é uma doença que ela é multifatorial, então, dependendo do que a gente encontrar, o tratamento ele pode ser direcionado para causas diferentes. Um fator que ele pode ser modificado tanto para causar o ronco e a apneia, como para auxiliar no tratamento, é o excesso de peso. É o fator de risco mais fortemente associado a uma quantidade maior de apneias durante o sono. Uhum. Agora, o que acontece nas estruturas respiratórias que provocam esse tipo de problema? Então, o ronco ele é um som que surge durante a passagem do ar, quando a gente inspira, quando a gente enche o pulmão de ar. Então, numa via aérea normal, a garganta, que é um tubo, ele vai se manter estável quando o ar está passando pela garganta. Uhum. Num paciente que tem essa estrutura da garganta comprometida por algum motivo, esse ar, quando ele passa, ele vai gerar uma vibração, que é essa vibração que a gente percebe como um ronco. Uhum. Quando essa vibração ela acontece de forma muito intensa, existe o colapso da garganta, e aí a gente vai ter o evento mais preocupante, que realmente é a apneia, né? Que é a ausência de respiração durante o sono. Ou seja, quando você não ronca, está fluindo normal, sem obstruções, sem obstáculos, o ar que passa para os seus pulmões. Sim. Quando você ronca, tem alguma coisa vibrando, alguma coisa interrompendo. Agora, quando fecha de vez, começam os graves problemas. Sim, então... Pois não, desculpa. Não, agora como é que a gente faz para descobrir os exames que são feitos para esse tipo de descoberta? Então, a avaliação do paciente que ronca e eventualmente tem apneia, ele passa por uma avaliação médica, né? Então a gente faz uma avaliação no consultório do exame da garganta, né? Do nariz. A gente utiliza dois exames principais, né? Uma endoscopia da via aérea superior, um exame que é feito acordado, e um outro exame que é feito dormindo, que é a polissonografia. Uhum. A polissonografia ele é um exame, ele não é invasivo, onde o paciente dorme. Esse aqui é a endoscopia, a gente utiliza uma fibra óptica com uma luz e uma câmera, que a gente consegue aumentar essa imagem para ver melhor. Uhum. E esse exame é feito com o paciente acordado, que você falou, né? Isso, o paciente ele deve estar acordado e preferencialmente deitado de barriga para cima. Ah, então ele está deitado preferencialmente. É isso que eu ia perguntar. Ele tem que estar numa posição mais ou menos parecida com a do sono. Exatamente, exatamente. E esse outro exame? E aqui é uma imagem de um paciente montado com a polissonografia. São muitos sensores colocados no corpo do paciente para a gente detectar várias funções quando o paciente está dormindo. Então,
Aqui tem eletrodos para perceber fases do sono, se o paciente está dormindo ou acordado, está no sono mais superficial ou profundo. E aqui existem outros sensores para a gente detectar a parte respiratória, né? Aqui tem um microfone de ronco, existem cintas aqui no tórax para perceber respiração e existe um sensor no nariz para perceber se existe redução do fluxo aéreo ou se propriamente está tendo uma apneia. Agora, pode haver, por exemplo, um paciente que teve uma parada cardíaca por causa disso, doutor? Em casos mais graves? Sim, mas em geral o que a gente observa é que esse risco cardiovascular aumentado que a apneia traz, ele é principalmente cumulativo. Então o paciente tem apneia a ronco, por exemplo, há 5, 10, 15, 20 anos. Nunca se tomou alguma investigação a respeito. Eventualmente esse paciente, ele, potencialmente lá na frente, ele tem um evento desse, isso. Não é a primeira vez que teve que vai fazer com que ele tenha uma parada ali. Isso, mas é acumulativo. Agora, tem tratamento, né? Existem alguns métodos para tratar, nós temos aí a imagem, a próxima imagem. Esse é o tratamento, acredito que mais comum, que é o uso de equipamentos que ajudam na respiração durante o sono, né? Isso. Os tratamentos para ronco-apneia, a gente pode dividi-los entre não cirúrgicos e cirúrgicos. Então, o tratamento não cirúrgico mais frequente que a gente lança mão é o uso do CPAP nasal. Ele é um dispositivo onde ele não utiliza oxigênio de forma adicional, então o ar do ambiente ele passa por esse dispositivo. Existe esse tubo chamado de traqueia que vai entrar em contato com essa máscara por onde o ar vai chegar com mais força na garganta para a garganta não vibrar e não fechar. Então essa seria uma opção não cirúrgica de tratamento para apneia obstrutiva. Agora, como é que o paciente vai saber qual é a força do ar a ser gerado por esse equipamento? Porque ele é regulável, né? Você pode aumentar ou diminuir a pressão. Como é que sabe qual é qual é o ideal? Quem faz isso por ele? O médico, por exemplo? Os equipamentos hoje, eles têm um algoritmo onde ele detecta de fato qual é a pressão que o paciente de fato precisa. Então a gente consegue calibrar esse equipamento para fornecer a pressão mais adequada para o paciente, tanto para ele poder não ter apneia e também para que ele não acorde. Se tiver muita pressão, ele pode ficar desconfortável. Tá, agora, são equipamentos caros, doutor? Existe um custo alto, inclusive esses equipamentos do Covid para cá, eles tiveram um aumento substancial de preço, né? Agora, a questão do custo, a gente pode colocar que o custo ele pode ser uma coisa relativa. E se você considerar que um equipamento desse ele pode ser até mais barato do que um smartphone de última geração, que eventualmente as pessoas podem trocar cada 1, 2 anos, um equipamento desse ele vai te dar qualidade de vida e reduzir risco cardiovascular para você por muitos anos. Então, às vezes é um custo que se dilui no tempo. É verdade, traz muitos benefícios. Bom, casos cirúrgicos, eles são definitivos? Uma vez feita a cirurgia, a pessoa consegue viver sem roncar mais e sem nenhum tipo de risco de apneia durante o sono? Depende de uma série de elementos. Depende se o paciente ele foi escolhido de forma adequada para o tratamento cirúrgico, porque se você operar um paciente que não tem um bom perfil para responder à cirurgia, ele não vai ter um bom resultado cirúrgico. Então, isso depende do perfil do paciente, do nível de apneia do paciente, se o paciente tem outras doenças que podem aumentar o risco cirúrgico desse paciente. Então, há casos cirúrgicos que sim, tem um benefício cirúrgico importante. E para que há outros casos onde a cirurgia talvez possa não ser a primeira opção. Aí fica-se a discussão com o paciente. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui, muito bom ouvi-lo a respeito desse assunto, fazendo esse alerta e trazendo para a população não só informação, mas em muitos casos conforto. Saber, por exemplo, que para esses casos há algum tipo de solução que a ciência já encontrou, né? Muito obrigado, doutor. Sim, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde.